Vamos lá então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma aula do curso de Excel básico. Uma abençoada semana para todos, né? De trabalho, de estudo. Compartilhando aqui a tela com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, da diferença das referências que a gente tem. Apesar da gente já ter feito, né, nos exercícios, trabalhado com as referências que nós vamos verificar no material, né, as referências relativas, absolutas e mistas. Porém, a gente não falou, né, onde estava o conteúdo neste material, tá? Então, naquela apostila que eu passei para vocês, né, de Excel avançado, tem na página 58 as referências relativas, absolutas e mistas, ok? Só para a gente relembrar, né, quando a gente aplicou as referências, aquele processo, né, de clicar e arrastar com o mouse, aquela alça de preenchimento. Nós tínhamos um valor fixo nos exercícios, por exemplo, como a data e hora que a gente trabalhou, né, o valor que a pessoa ganhava por hora. Aquele valor ele é fixo, né, ele não altera, ele é um valor só para, independente do dia que ele trabalha, aquele valor ele é único, né, que ele ganha por hora. Então, aquele valor ele não pode ser mudado. Quando esse valor ele não pode ser mudado, e aqui quem está tentando entrar, ok. Então, quando esse valor ele não pode ser mudado, nós precisamos trabalhar com uma dessas referências, tá? Que nós vamos revisar de novo, né? Nós vamos conhecer aí de forma didática dentro do material o que trata cada uma delas, ok? Referências relativas, absolutas e mistas. As fórmulas no Excel geralmente se referem a outras células. Exemplo, igual a 1 mais B1. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ao clicarmos sobre uma célula com uma fórmula, surge a alça de preenchimento, né? Que é essa aqui que vocês já conhecem, né? Que permite ao usuário propagar aquela fórmula, evitando a redigitação inúmeras vezes. Observe na figura que, ao puxar a alça de preenchimento, a fórmula se alterou automaticamente, né? Então, o que era para ser A1 mais B1, né, na linha de baixo, foi A2 mais B2 e A3 mais B3. Né? Então, ele entende que, quando eu clicar na alça de preenchimento e puxar para as linhas abaixo, ele entende que ele tem que pegar os valores das linhas e colunas seguintes, né? No caso, A2 mais B2 e A3 mais B3. Né? Observe na figura que, ao puxar a alça de preenchimento, a fórmula se alterou automaticamente. Nesse caso, nós temos uma referência relativa, já que a fórmula vai se alterando relativamente à primeira que foi digitada. É aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, né? Quando, por exemplo, nós fazemos uma soma, uma multiplicação, né? Ou qualquer outro cálculo que precisa ser aplicado às demais células de forma relativa, de acordo com as linhas e de acordo com as colunas, tá? Então, esse tipo que nós já estamos acostumados a fazer, né? Na grande maioria dos exercícios nós fizemos dessa maneira, nós fizemos uma fórmula ou uma função, né? E aí sofremos só em uma, né? E aí automaticamente puxamos a alça de preenchimento para as demais e ele aplicou essa referência relativa, né? Na qual o Excel ele entende que nas demais linhas ou colunas ele precisa executar o mesmo processo, tá? Ok, então essa é o tipo de referência relativa. Agora, a absoluta. A absoluta, ele parte do exemplo da qual nós fizemos a partir do valor lá da hora, né, que o trabalhador ganha, né? Por hora ele ganha um valor X. Aquele valor não muda, ele é constante, né? Então, olha só o que fala
a parte da referência absoluta. Mas nem sempre desejamos que a fórmula se propague. Neste caso, colocamos um cifrão antes da letra para evitar que a coluna seja alterada, ou antes do número para evitar que a linha seja alterada. Observe que agora a fórmula se manteve constante, né? Ó, mesmo exemplo anterior, eu tenho outros valores em outras linhas e colunas, porém, quando eu coloco o cifrão antes para travar a coluna, e quando eu coloco antes do número da linha, eu estou travando a linha em específico, né? E eu posso fazer isso ou em apenas parte da fórmula, parte da minha operação aqui, né? Ou seja, só aqui no A1 ou apenas no B1, né? Ou seja, se eu colocar aqui só no A1, o que vai acontecer? Desse lado aqui, o meu B1, ele vai conseguir pegar os valores abaixo, né? 10, depois o próximo 11 e 12. E aí, no caso, o contrário acontece quando eu travo aqui no A1, né? Ou seja, o A1 aqui eu tenho o valor 1, que vai ser constante em todas as demais linhas. Por quê? Porque eu travei com um cifrão tanto a coluna, representada por A, tanto a linha, representada pelo número 1. Então, isso aqui é referência absoluta. Quando eu travo todos os elementos da minha função. Nesse caso aqui, A1 mais B1. Eu travei A1 e travei B1, travando com a coluna e a linha. Ok? Quando eu travo as duas etapas, né, os dois parâmetros, tanto a coluna como a linha, eu tenho um tipo de referência chamada absoluta. Ok? Referência mista foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu posso travar parte da minha fórmula, né, ó, essa parte aqui da fórmula, A1, A2 e A3. Não está sendo usado cifrão, tá? Então, quando eu tenho parte da minha função ou parte da minha fórmula, né? Isso aqui é uma fórmula, na qual eu tenho alguma operação, nesse caso eu estou fazendo uma adição, né? Estou somando A1, que é 1, mais B1. E aí, nesse caso aqui, B1 é um valor fixo, né? Então, eu estou fixando o valor de B1 para 10. Eu não vou deixar com que ele mude de valor para a próxima linha. Então, o que vai mudar aqui? Só a coluna A. A coluna A vai pegar na linha 1 A1, que vale 1, então 1 mais 10. Depois, na próxima linha, ele vai conseguir mudar de valor. Por quê? Porque eu não utilizei o símbolo de cifrão. Então, o A2 passa a ser 2, mais B1 continua sendo quem? Continua sendo 10, porque eu fixei esse valor utilizando o cifrão, né? Depois, A3 continua não, né? Muda para o valor 3 agora, porém, B1 continua sendo quem? Continua sendo 10, né? Então, quando eu trabalho com esse método de fixar um determinado valor, eu faço com que ele não mude, né? Eu posso vir aqui tranquilamente na alça de preenchimento e arrastar ele, que ele não vai alterar de valor, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Dependendo do contexto, algumas células têm que ficar fixas quando se puxa uma fórmula, né? No caso aqui, a comissão vai ser 5%, independente do valor que o vendedor faça, a comissão ela é única, 5% em cima da venda, né? Esse valor é fixo, não é alterado, tá? Então, quem que eu vou alterar aqui? Vou fixar, né? Utilizar aquele parâmetro do cifrão. No caso aqui, o 5% está na coluna E, linha de número 5. Tá? Então, eu vou, antes do E, colocar o cifrão, e antes da linha de número 5, aliás, antes exatamente, eu coloco o cifrão também. Antes da coluna, antes da linha. Okay? Vou utilizar a referência
mista, né? Por quê? Porque a única coisa que vai mudar aqui vai ser a venda. Cada vendedor vai ter uma venda diferente. Então, isso tem que mudar realmente. Agora, o que não vai mudar vai ser a comissão, né? Então, eu não vou utilizar o cifrão nas vendas. Não posso travar as vendas. As vendas realmente são diferentes, né? Diferente da comissão. A comissão ela tem que realmente ser um valor padrão, um valor fixo, né? E aí eu preciso utilizar o cifrão, utilizando aqui o método de referência mista, né? Onde eu tenho parte da minha fórmula com algum tipo de referência, né? Com o bloqueio e a outra parte sem. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? A gente tem 3 colunas aqui. Controle de comissões. Embaixo. E aqui eu vou colocar 5%, que é o valor para todos, né? Independente do valor da venda, né? Vou colocar aqui borda. Ok, então vamos lá. Como que eu calculo aqui a comissão desse vendedor? Começo pelo sinal de igual, né? Vou ter que colocar símbolo moeda, né? Então, vai ser igual este valor aqui vezes a porcentagem de comissão, né? Que no caso aqui está localizado na célula G2, né? Coluna G, linha de número 2, ok? Agora eu vou apertar Enter e deu esse monte de hashtag aqui, né? Um monte de jogo da velha, que indica que eu preciso aumentar a largura, ok? Então, o valor de comissão aí referente a 5% dá exatamente o valor de 2.516, ok? Vamos conferir aqui. 50.320 vezes 5 dividido por 100. Regrinha de 3. Né? Exatamente isso. 2.516. Ok? Beleza. Só que agora, se eu fizer o processo de clicar e arrastar, né, na alça de preenchimento, vou fazer isso.
tá? Os outros valores vêm zerado. Por quê? Porque justamente aquilo que nós já conversamos anteriormente, né? E ele não está referenciado, né? Ou seja, ele não está travado. Esse valor aqui, ele está sendo alterado de acordo conforme eu vou arrastando. Então, se eu vier aqui nesse, tem só o tracinho, né? Esse tracinho significa que é um campo zerado. Olha só o valor que ele pega aqui no barra de fórmulas. Ele pega o G3, né? G3, quem que é o G3? Fica debaixo do G2, que é onde tem os 5%, né? Então, para que isso não aconteça, eu preciso trabalhar com a referência mista, né? Ou seja, eu vou deixar travado a comissão, que está em G2, 5%, e os valores de venda, eu vou deixar que ele realmente seja diferente a cada linha, né? Porque em cada linha eu tenho valores diferentes e tenho vendas de vendedores diferentes, né? Então, ele precisa realmente variar, né? Ele precisa realmente mudar o valor, né? Então, essa parte aqui da fórmula eu vou deixar sem travar, eu vou travar quem? Vou travar G2, utilizando cifrão antes da letra e antes do número. Coloquei hashtag aqui. Opa. Aqui. Ok? Feito isso, o que vai acontecer? As linhas vão variar, porém a comissão vai continuar fixa, né? Então aqui, ó, ele continuou pegando G2, só que agora estou na linha E4, né? Ele continuou pegando G2, que está travado com o cifrão, porém agora pegando a Rúbia, que está na linha E5. E aqui a mesma coisa, Carla na linha E6, porém pegando o mesmo valor de comissão, tá? A Sandra mudando de linha para E7, pegando o mesmo valor de comissão. E8, que é a Helena, pegando o mesmo valor de comissão. Pois a Vanessa, que está na linha E9, pegando o mesmo valor de comissão, tá? Esse exercício aí foi para que vocês pudessem entender, né? Tá vendo, ó? Tá zerado à medida que eu arrasto, se eu não travar, né, com o cifrão. E aí eu tenho que colocar aí o cifrão antes da coluna e antes da linha para que eu consiga ter uma variação das minhas vendas, né, nas linhas, porém a comissão ela permaneça uma só, né, que nesse caso aí é 5%, tá? Então foi para que vocês pudessem entender a diferença entre os tipos de referências que esse material ele fala, né? E quando a gente pode utilizar. Referência absoluta é quando toda a parte da fórmula é travada de alguma maneira, tá? A fórmula ela está toda travada e quando eu puxo a alça de preenchimento automático, não vai alterar o valor, ou seja, o valor vai ser o mesmo de início ao fim. Diferente da relativa. A relativa, toda a minha estrutura de fórmula vai variar de acordo com as demais linhas, né? E aí a gente tem, por último, que nós acabamos de ver no exemplo, que é a referência mista. Parte da fórmula não utiliza o processo de travar as células e a outra parte utiliza. Ok? Mista, né? Parte sim, parte não. É uma mistura dessas referências. Ok? Pessoal, dúvidas neste exemplo ou sobre o conceito do que é referência absoluta, mista, absoluta, né? Também. Uma pergunta? Não, tranquilo? Alana, Ana Paula, Eliane, Michele. Tranquilo, professor, por enquanto. Ok. Então, vamos lá, vamos dar uma sequência agora a uma das ferramentas para gerenciamento de relatórios, né? Que é a aplicação de autofiltro, tá?
O recurso de autofiltro ele é utilizado quando quisermos rapidamente restringir a exibição dos dados que estão na planilha, separando-os conforme os critérios específicos. Tá? Então, o autofiltro é quando eu tenho uma tabela, uma planilha extensa com uma grande quantidade de dados. E aí eu quero mostrar parte desses dados apenas. Né? Eu quero realmente refinar a exibição desses dados a partir de critérios. Né? Então, por exemplo, eu tenho, nesse exemplo que está aí, né, nome dos clientes, o produto, o valor de venda, o preço de custo, a margem e representante. Então, eu quero que ele apareça apenas as vendas do vendedor 1. Né? Eu quero que ele mostre apenas as vendas da região sul, da região norte, da região leste. Então, eu posso trabalhar com autofiltro esse tipo de parâmetros. Né? Eu posso especificar dentro do filtro quais são os dados que eu quero exibir, ao invés de ele exibir todo o conteúdo dessa planilha. Tá? Então, nós vamos fazer de forma bem rápida aqui este exemplo. Esses filtros eles são aplicados nos títulos, né, de cada linha ou de cada coluna, tá? Então, esses títulos que nós estamos digitando, né, nome, produto, valor de venda, preço de custo, é a partir desses títulos que nós vamos aplicar os filtros.
campo, na coluna, margem, né? Eu vou colocar o símbolo de porcentagem antes de começar a digitar as margens, né? As porcentagens aqui. 25, 52. Ok, tabela concluída. Vamos lá, voltando aqui no material, para aplicar o filtro, né? Posicione o cursor em uma célula da sua tabela de dados, clique na guia Início e localize a galeria Edição. Clique no botão Classificar e Filtrar. No menu que será apresentado, escolha a opção Filtro. Sua planilha irá sofrer uma pequena alteração. Tá? Os títulos, né, das colunas, como nós havíamos dito, ele fica com esse aspecto de filtro, onde aqui dentro desses filtros de cada coluna você pode selecionar as informações que você quer que fique na sua planilha, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Selecionar, né? Só os títulos. Vamos na opção... É dentro de página inicial mesmo, tá? Aqui a gente tem a opção classificar e filtrar. E a gente vai escolher a opção filtro. Ok? Simples assim, tá, pessoal? A gente vai escolher pela opção filtro. Deixa eu aqui trabalhar com a largura aqui, deixar um pouquinho maior, beleza. À medida que eu clico em cada filtro, eu posso especificar, posso pedir para que ou selecione tudo, né, ou eu desmarcar, clicando na opção selecionar todos, e aí eu escolho, né, eu clico em cima apenas do cliente que eu quero que apareça aqui, tá? Por exemplo, eu quero só o cliente 1. Então, vai aparecer só clientes que tenham aquele nome, cliente 1, né? Posso clicar aqui de novo. Ah, eu quero cliente 1, quero cliente 15. Clico em OK. Vai aparecer só dados referentes àqueles dois clientes escolhidos, né? Produto, eu posso fazer uma análise por produto também, né? Aí, nesse caso aqui, eu venho aqui, desfaço, né, o meu filtro, e aí no próximo, né, o filtro da coluna nome, que eu tinha marcado só duas, né, é para que apareçam os demais itens, né, as demais colunas, eu vou, desfaço o filtro, aí eu venho na coluna específica que eu quero
obter a informação, né? Vou no filtro e escolho quais produtos eu quero. Eu quero marcar aqui, né? Selecionar todos. Eu quero o item 5 e o item 1. Ok? Vai aparecer informações apenas desses dois itens, né? Próximo, a mesma coisa, valor de venda, preço de custo, margem de venda, vendedor, né? Quero que apareça só o vendedor 1, né? Para que eu possa fazer análise de quantas vendas ele fez, né? Eu quero, vou marcar aqui de novo, eu quero só da região sul. Então, desmarco as demais, seleciono só a região sul, né? Eu quero só a região leste, para ver qual região vendeu mais. Quero ver a região norte. A região norte, pela análise aqui, a gente conseguiu concluir que foi a que mais vendeu. Então, esse filtro ele possibilita você trabalhar com a visualização menor da sua planilha. Você consegue filtrar os dados que realmente você quer que apareça ali, tá? Em vez de aparecer a planilha integral, né? Muito bem. Professor, Sim. né, na questão de nome, se eu colocar de A a Z, ele vai ficar por ordem crescente ou não? Sim, se eu classificar os dados em ordem crescente, ele fica de A para Z, né? Ou seja, do A até a letra Z. Agora, se eu classificar ele em ordem decrescente, é o contrário. Ele vai do último, né, do Z, para o A. Ok? Aqui, a classificação no nome aqui, ó, por exemplo, né? Deixa eu marcar aqui essa opção todos de novo. Todos. Aqui. Classificar de A para Z. Tá? Aqui, detalhe, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem algum filtro que modificou aqui. Não, aqui está todos. E região também. Cliente 6, aqui na verdade tem que ser o último, né? Cliente 11. Vamos ver aqui o porquê. Ele não está considerando esse item aqui. Deixa eu só ver se ele faz esse erro, dá esse erro só porque é o mesmo nome. Aqui, Antônio, Carlos, Clara, Xavier, Bárbara, Camilo, João, Maria, Antônia, Cristal, Wallace, Antônia, Ian. Ok. Essa coluna, esse filtro e a classificação de A para Z. Tá. Então, aquele problema lá, foi até bom sua pergunta, ele acontece porque ele encontra o mesmo nome, né? Todos têm o mesmo prefixo, né? Cliente 1, cliente 2, o que muda é só o número, a numeração, tá? Então, quando ele vai tentar colocar o texto em ordem crescente, ele não consegue por causa do número que vem vinculado com ele. Mas, quando eu tenho
uma sequência, né, um conjunto igual esse, que só realmente tem texto, aí eu consigo aplicar a ordem, classificação, né, em ordem de A para Z, em ordem crescente, ou a classificação de Z para A, que é a ordem decrescente, né? Se eu aplicar aqui a classificação em ordem decrescente, aí ele traz azar aqui por primeiro, ok? Ele só funciona realmente com caracteres. Se eu misturar caracteres e dados numéricos, ele já não funciona, tá? Aí, então, no caso, se em vez de eu escrever cliente 1, cliente 15, eu colocasse só os números, ele também funcionaria, né? Funciona. Vamos fazer o teste, né? Tudo é. A gente tem que testar aqui. Vamos lá. Número 1, 2. Puxar aqui. Beleza, 17. Vou aqui no filtro. Classificar do maior para o menor. Ok, já estava classificado, né? E do maior para o menor. Então, funciona, tá? Ele só não pode misturar os dois, né? Conjunto de caractere com um número, que aí ele não consegue fazer, tá? Tá bom, obrigado, professor. Muito bem. Há possibilidade ainda de aplicar um filtro diferenciado para cada tipo de dados. Há filtro para campos de texto, campo de valores e entre outros. Veja a imagem do lado direito, o campo de filtragem do preço de custo foi selecionado. O sexto campo do menu alterou-se para filtros de números com diversas possibilidades de filtragem, como comparativo de valores, média dos primeiros itens e entre outros. Se clicarmos em um campo de texto, as opções são diferenciadas. Veja agora a imagem do lado esquerdo, tá? Vamos fazer esse aqui dos números, né? Das margens. Cadê aqui? É da margem, é do preço de custo, né? Então, aqui voltando aqui para a planilha. Vamos aqui para preço de custo. Clicar aqui no filtro. Filtros de número. Ok? Então, eu posso filtrar essa parte aqui, essa coluna, né? Os preços de custo, utilizando essas condicionais aqui, tá? É igual a, é diferente de, é maior do que, é maior ou igual a, é menor do que, é menor ou igual a, está entre, né? Você pode fazer um comparativo entre valores, você pode listar os 10 primeiros preços de custo, você pode fazer um comparativo, por exemplo, acima da média, abaixo da média, ou até mesmo personalizar o filtro, tá? Então, eu posso localizar aqui, é igual a, eu preciso colocar aí, né, um valor que eu queira achar nessa planilha. É igual a 22,5. Vou clicar em OK. Aí ele filtra apenas valores que estejam naquele valor pré-configurado. Eu posso limpar o filtro, né, e gerar novos filtros de acordo com essas condicionais, né? Então, por exemplo, está entre, né? É maior ou igual a, vou colocar aqui 22,5 e aqui é menor, né? Menor do que 22. Aqui, ó, é menor ou igual a 22,5 e aqui eu posso colocar é maior ou igual a colocar só 337,49. Então, 337,49. Ok. Vamos lá, por que não trouxe?
Ok. Ah, tá. É porque aqui eu coloquei o operador E, né? Lembra do operador E? O operador E, ele condiciona as duas situações, né? Então, para que ele traga os dois, qualquer um dos dois, eu posso colocar esse operador ou, né? Então, aqui é menor ou igual a 22,5 e é menor ou igual a esse valor aqui, 337, 49. Ok. Então, ele trouxe só os produtos que estão nesse valor aqui, né? 22,5 até o limite de 337,49. Passou disso, ele não mostra mais, né? Então, esses operadores, esses filtros, né, eles funcionam inclusive com essas condicionais aqui. Tá? Vai depender muito do que você precisa dentro do relatório, né? Então, é bem interessante, principalmente quando a gente tem vendas com datas, né? A gente pode filtrar. Eu quero só de 1º de janeiro até dia 11/7. Então, eu posso trabalhar com esse último parâmetro aqui, né? Está entre dia 2/1/2022 até 11/7/2022, né? Ou seja, está entre essas duas datas. E ele traz todas as vendas realizadas nesse período. É bem interessante também, tá? Percebam que aqui a gente não utiliza fórmula nenhuma, né? A gente utiliza só apenas o recurso do filtro para minimizar aí a questão da planilha mostrar ou não todos os dados, né? A gente pode filtrar de acordo com as características que a gente quer. Esse aqui que ele traz do texto, né? Para desativar o autofiltro, basta repetir os passos que fizemos para a sua ativação. Quando clicarmos no botão filtro, todos os campos de filtragem serão removidos dos títulos das colunas, tá? Esse aqui de classificação também a gente pode usar e vai utilizar a classificação ordem crescente, ordem decrescente, né, do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? Então, para a gente desativar aqui a opção de filtro, né, conforme foi falado no material, você seleciona, vem aqui classificar e filtrar, que está dentro de página inicial, e aí simplesmente você desmarca a opção filtro para poder tirar, tá? E aí, querendo colocar de novo, você clica na mesma opção, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar o material aqui. Classificação e filtro, né? Então, não é só o filtro, a gente tem a parte de classificação também. No Excel, é importante que nossos dados sigam uma ordem lógica para a apresentação. Existem dois recursos interessantes para isso, classificar e filtrar. Para ter acesso a essas opções, clique no menu Dados. Então, lá dentro de Dados também, ó, aqui, ó, dentro de Dados a gente tem essas mesmas opções que ficam aqui no canto direito, lá dentro de página inicial, tá? Mas lá para dados a gente tem as ferramentas específicas para a gente trabalhar com classificação, com organização, até com parâmetros um pouquinho mais avançados aí com relação à planilha. Ok? Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui.
Ok, então, se a gente for lá em dados, depois, na sequência, a gente entrar em classificar, né, ele aparece essa opção, essa janela aqui, tá? Então, o ideal é que você realmente vá na própria opção que ele está lá, né, dados, e você clique em classificar, tá? Para ele abrir essa janela. Se a gente for vir aqui em página inicial, de fato, vem aqui em classificar e filtrar, né? Ele já classifica de forma automática sem que mostre para você algumas opções um pouquinho mais complexas dessa opção, né? Então, se eu clicar aqui, simplesmente ele classifica as informações que estão aqui, tá? Em ordem crescente ou não, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui clicar, depois eu clicar aqui dentro de página inicial mesmo, né? Vir aqui em classificar e filtrar, e aí entrar nessa opção aqui, classificar de A para Z, olha só o que vai acontecer. Ele pergunta: eu quero continuar com a seleção atual, ou seja, com os nomes que eu selecionei, ou eu quero expandir a seleção. O que é expandir a seleção? Quando eu fizer a classificação, quando eu clicar aqui nessa opção expandir mesmo a seleção e clicar em classificar, ele vai entender que os dados que acompanham o aluno José da Silva também precisam acompanhar ele no momento da classificação, né? Porque se eu clicar somente nessa opção aqui, continuar com a seleção atual, o que vai acontecer? O José vai sair de ordem, né? Ele vai ficar em ordem alfabética, porém as notas que acompanham ele não vão acompanhar ele nessa nova classificação, né? Por isso é importante deixar marcado essa opção, expandir a seleção, tá? Vou expandir, ó, as notas dele, 22, 25, 30 e 37. Vou classificar, tá aqui, 22, 25, 30 e 77, ok? Então, quando eu clico em expandir, os dados acompanham à medida que ele vai classificando, né? Agora, se eu simplesmente pedir para selecionar só isso aqui, é só isso aqui que vai classificar, os demais dados não, né? Então, quando a gente vai trabalhar com isso também, é importante a gente ir direto na opção de dados, onde realmente ele se encontra, né? E aí eu clicar aqui nessa opção, classificar, tá? Voltando aqui no material. Feito isso, clique sobre a opção classificar e será aberta esta janela. Observe que no exemplo acima será feita uma classificação de acordo com o nome do aluno, classificando em ordem alfabética, de A para Z. Clique em OK e veja o resultado, né? Então, voltando aqui, classificar. Aí você tem que escolher um desses critérios. Nesse caso, eu quero classificar o aluno, né? Valores das células, o tipo de classificação, se aí vai ser de A para Z ou Z para A, ok? Agora, os alunos estão classificados e de acordo com as suas demais notas, né? Avaliação 1, 2, 3 e o total. A opção filtro insere um botão ou uma seta no cabeçalho da matriz selecionada, onde podemos filtrar valores que desejamos procurar, de acordo com critérios diversos. Para isto, selecione a tabela e clique em filtro. Não é igual ao processo anterior, igual nós fizemos, onde nós colocamos aqui nas opções filtro de números e conseguimos estabelecer outras condições para que ele consiga filtrar com a possibilidade maior aí de condições aqui, né? Todos esses dados aqui a gente chama de condições, né? Igual, diferente, maior, maior, é menor do que, é menor ou igual, está entre, né? Eu posso, inclusive, personalizar esse meu filtro e trabalhar com aqueles operadores, na qual o E, as duas partes aqui que eu configurar nas minhas condições precisam ser satisfeitas, ou se eu colocar o qualquer uma das duas que ele conseguir encontrar, ele traz os resultados que foram solicitados aqui, tá? Então, eu posso personalizar, filtro, aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, que aí eu seleciono só os cabeçalhos, né?
Aqui, filtro de texto, ok? Se eu clicar nesse, filtro de número, e assim por diante, né? Tem a parte de personalizar também. Você consegue filtro de número, personalizar o seu filtro e você estabelecer quais são as relações e quais são as condições, né? Utilize o filtro da nota maior ou igual a 60 e clique em OK. Veja o resultado. Perceba que as notas menores que 60 foram ocultadas. Este é um recurso muito utilizado para buscar valores em grandes planilhas. Atenção, a opção filtro apresenta diversos recursos possíveis. Teste-os cuidadosamente e veja os resultados, né? Então, a gente tem que ir testando as condições, né? Esses operadores aqui de relação, aqui, né? Essas condições, ok? Inclusive aqui, na personalização, a gente tem que testar também esses operadores aqui. Se eu quero que as duas condições sejam atendidas, eu utilizo o E. Se eu quero que uma das duas sejam atendidas, eu seleciono o OU, ok? Então, a gente tem que ir testando até que a gente encontre o resultado que a gente espera, né? Ok. Bom, para fechar o conteúdo da aula de hoje, eu vou falar sobre um pouquinho de tabela dinâmica, né? Ele vem muito dessa questão dos filtros. Tabela dinâmica, ela também parte da ideia de análise de dados, né? De relatórios gerenciais, né? Então, está lá na página 66, tá? Muitas vezes é necessária análise de diversas perspectivas de uma mesma base de dados. Para evitar que sejam confeccionadas várias planilhas de análise com base em um mesmo banco de dados, o Excel possui um recurso muito interessante, conhecido como tabela dinâmica. A tabela dinâmica é muito útil, pois permite a análise dos dados e não permite a manipulação desses dados para apagar ou substituir os valores. Tá? Então, não é uma tabela específica onde você vai alterar alguma informação. Ele vai ser alterado de forma dinâmica, de forma espontânea, à medida que a sua base de dados, a sua planilha oficial, ela vai mudando. Mas a tabela em si, ela não é feita, a tabela dinâmica, ela não é feita para isso, né? Ela surge de acordo com algumas informações já cadastradas, já inseridas em uma planilha. É a mesma ideia do gráfico. O gráfico, ele só é inserido de acordo com os dados que eu tenha, né? E a tabela dinâmica também, tá? Os dados de origem para a tabela dinâmica podem vir do Excel, podem vir do Axis, né? O Axis é um programinha para gerenciar banco de dados e de muitos outros arquivos dos principais programas de banco de dados. Eu posso exportar relatórios de qualquer sistema, né? Eu trago para dentro do Excel e consigo manipular esses dados, gerando relatórios ainda mais personalizados, tá? O processo de criação de uma tabela dinâmica é simples. Devemos criá-la a partir de uma base de dados existente. Após a seleção dos dados, vamos montar a estrutura da tabela dinâmica. Nos passos abaixo, você acompanhará passo a passo todo o processo. Tomaremos como base uma planilha do Excel. Tá? Então, eu vou usar esse modelo aqui, que a gente construiu já, né, para falar sobre filtro, para a gente falar de tabela dinâmica também, tá? Então, o primeiro passo é criar a tabela, ter uma tabela como base, né? Sem ter base, a gente não consegue filtrar, não consegue classificar, não consegue, inclusive, gerar uma tabela dinâmica, né? 2, clique na guia Inserir, localize a guia Tabelas, clique no botão Tabela Dinâmica e um menu de opções aparecerá. Escolha
tabela dinâmica. A tela abaixo será exibida, tá? Então, ó. Tá pedindo para mim aqui na guia inserir. A opção de tabelas. Aqui, ó. Tabelas, ok? E inserir tabelas, tabela dinâmica. E aqui, ó. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Ok. Aí em tabela dinâmica, aliás, selecionar a planilha, né? Primeiro pede para selecionar, né? Tabela dinâmica da tabela ou intervalo que a gente selecionou, ok? Se eu quisesse, por exemplo, né? Voltando aqui, tabela dinâmica da fonte de dados externos, eu poderia selecionar uma planilha qualquer, né? Que esteja, de repente, salvo em alguma outra pasta, em algum outro computador, em alguma outra rede, enfim. Né? Mas como a gente está trabalhando com o mesmo arquivo aberto, nós vamos conectar a partir daquela seleção, que é essa aqui, ó, da tabela barra intervalo, tá? Perceba que ele vem com o intervalo todo selecionado, de acordo com conforme a gente já tinha selecionado antes, né? Onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado? Dentro dessa imagem aqui, né? Nova planilha ou planilha existente? A gente vai colocar numa nova planilha, tá? Para que não misture com a base de dados que já existe, ok? Letra A, né? Item A. O item selecionar uma tabela, ele divide aqui em partes, né? O item selecionar uma tabela ou intervalo indica a área de origem dos dados. Deverá ser selecionada a matriz completa com os seus dados. Depois, B. O item usar uma fonte de dados externo permite a abertura de arquivos gerados por outros programas de banco de dados. Tá? Então, pode ser selecionada uma dessas duas opções. C. Na segunda parte da tela, encontramos o local onde a tabela dinâmica vai ser criada. Podem inseri-la em uma planilha já existente ou permitir a abertura de uma nova planilha. Tá? Aqui ele pede para que seja colocado em uma nova planilha, para que não misture com os dados, né, que você colocou aqui, certo? Nova planilha, clico em OK. Tá? Quando eu clicar em OK, vai ser gerado essa tabela aqui, ó. Perceba que, cadê aqui? Planilha 2 com a minha base de dados, e aí planilha 4 que ele gerou a minha tabela dinâmica, onde eu posso dinamizar, onde eu posso personalizar os campos da minha tabela dinâmica. Ele é muito parecido com o filtro, porém o filtro e a classificação, ele trabalha dentro da própria planilha. Esse não, ele trabalha com uma base de dados que já existe e cria um outro arquivo para que você possa personalizar esse relatório. Tá? Então, a principal diferença aí de tabela dinâmica com filtros, né, teria esse aspecto. Tá? Tá vendo a janela que ele gerou? Quando utilizamos alguns recursos no Excel, novas guias são abertas. Veja a área em destaque. As guias geradas, no caso de trabalharmos com uma tabela dinâmica, serão opções e design. Essas duas guias possuem todos os comandos necessários para trabalharmos com a tabela dinâmica. Veja abaixo as duas barras em destaque. Tá? Então, essas aqui, ó. Análise de tabela dinâmica e design. Tá? Nessas versões recentes, a gente tem um nome mais complexo, né? Análise de tabela dinâmica e design. São essas duas ferramentas que aparecem aqui em cima, na qual o material está falando, tá? Que as guias opções, né? Que é esse campo aqui, e a outra guia
design, as ferramentas que tem, tá? Tabela dinâmico e gráfico dinâmico, tá? Da mesma maneira como nós temos a tabela, nós temos o gráfico dinâmico também, tá? Que pode ser gerado. Aqui, ó. Deixa eu... E aqui. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica, tá? Então, eu posso escolher quais são as informações que eu quero que apareçam nessa tabela dinâmica, né? E que apareçam no meu relatório final também, ok? O procedimento agora vai depender do seu interesse. Temos várias opções para essa planilha, bastando selecionar os campos para adicionar ao relatório, conforme os exemplos. Exemplo 1. Qual o valor das vendas dos vendedores? Selecione os campos vendedor e o campo valor, né? As outras informações não vão interessar para a gente, né? Através do relatório da tabela dinâmica, irá automaticamente realizar o somatório das vendas, conforme a figura abaixo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos vir aqui, selecionar nome e selecionar o valor das vendas. Mas aí, no caso, aqui, soma de nome, né? Não existe essa possibilidade. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Soma do valor de venda. Ok, soma do valor de venda está tranquilo, né? Agora, aqui, por produto, vamos ver aqui, representante. Então, é representante, né, o vendedor, e o valor de venda, tá? Ele faz automaticamente essa soma. Perceba que ele dinamiza algumas ações, né? Então, ao invés de ele mostrar todas as vendas do vendedor 1, ele já vincula a partir desses campos aqui, soma, né? Ou, por exemplo, aqui outras informações, configurações do campo valor, né? Eu posso configurar o tipo de operação que ele pode trazer. Se eu quero uma maior venda, menor, contagem, média, por exemplo, né? Vou escolher aqui média, tá? Média de venda do vendedor 1. Ele vai somar todas as vendas daquele vendedor e dividir pela quantidade de venda, né? Então, perceba que eu posso personalizar aqui, deixa eu voltar aqui para a soma, esses campos que estão aqui embaixo. Adicionar filtros, adicionar colunas para fazer comparação, linhas, tá? De acordo aqui com o que você deseja obter como relatório, né? Aqui traz o total geral, ó, das vendas, né? Observe que o Excel define a ordem de exibição automaticamente, com os campos, colunas que não contêm valores do lado esquerdo e os valores do lado direito. Vamos agora melhorar a qualidade da informação apresentada pelo relatório de tabela dinâmica, para o nosso caso. Vamos agora escolher uma base específica, já que no relatório anterior temos os vendedores das duas bases. A maneira mais prática de filtrar os vendedores de uma base é simplesmente arrastar o campo base, que se encontra ao lado esquerdo da lista de campos, okay? Base, lado esquerdo da tabela dinâmica, para a caixa filtro de relatório, conforme a figura abaixo.
para a caixa filtro de relatório. Ó. Filtro de relatório, esse campo aqui. Base, arrastando para filtro de relatório. Tá? Ok, então a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui não tem base, né? É porque esse aqui é planilha diferente, ó. Deixa eu ver aqui qual planilha que ele fez. É isso mesmo, ó. Base 1, tá? São informações diferentes, então a gente não tem esse rótulo. Mas o que ele está querendo dizer é isso, que a gente consegue arrastar determinadas informações, determinados rótulos para algum desses filtros aqui, tá? Filtro de relatório, eu posso arrastar, tentar fazer com aqui para ver se vai dar certo. Aqui, ó. Espera aí. Lista de campos da tabela dinâmica. Vou jogar aqui produtos. Aqui. Aqui. Dentro do mesmo relatório, né, que ele está sendo exibido em forma de linhas, né? Mas eu posso fazer também, ó, fazer com que ele mostre em um formato de colunas, né? Olha só como que fica o formato, fica diferente, né? Então, ao invés de ele mostrar em linhas, que eu acho que até fica até melhor, né? A forma de representação. Eu arrasto os dados de acordo com a minha necessidade, tá? Ele fica até melhor assim, a visualização, tá? Mas eu posso colocar em formato de colunas, tá? Aqui, preço de custo. Não, tem que arrastar ele para algum. Onde é que eu vou tirar? Ok, vamos lá. Escolhendo a base 1, né, que a gente não tem neste exemplo, o relatório da tabela dinâmica exibirá apenas os vendedores dessa base, com seus respectivos totais de venda. É quando eu faço comparativo entre várias bases, né? Então, dentro de uma mesma planilha, eu tenho, por exemplo, locais diferentes, né? Norte, leste. Deixa eu ver se dá para fazer com regiões aqui diferentes. Aqui, ó, região. Dá para fazer por região também. Então, aqui, ó. Selecionar só a região leste. Ó, tá vendo? Eu posso aplicar um filtro aqui em cima, onde eu quero que apareça só da região leste. Né? Então, apareceu aqui, ó. Eu quero que apareça só da região norte. Eu quero que apareça só da região sul. Ok. Então, eu posso configurar dessa maneira, arrastando esses itens aqui para dentro dos filtros e as informações principais que elas sejam exibidas ou em linhas, do jeito que está aqui, ou em forma de colunas, como vocês viram, e ainda possibilita eu trabalhar com uma dessas operações, né? Média, soma, como está dizendo o enunciado, vai depender muito do que você precisa, né? Mais um exemplo agora. Vamos solicitar as vendas gerais de uma determinada data. Porque aqui a gente não tem data, né? Para esse resultado, basta clicar na seta ao lado do campo data, conforme a figura abaixo, e escolher a opção filtro de data, e é igual a, conforme as duas figuras abaixo.
Então, data, que foi adicionado para ser mostrado em uma linha, né, em formato de linha. E aqui a soma desses valores, né, de acordo com as datas. Aqui é igual a. Então, eu posso ser específico em uma data, como eu posso também pegar por períodos, né? Antes de, aí eu especifico a data, depois de, está entre duas datas diferentes, né? Ou seja, ele vai mostrar todo o conteúdo. Posso trabalhar por períodos, hoje, ontem, próxima semana, esta semana, semana passada, próximo mês, né? Quando eu estou analisando datas anteriores, né? Próximo trimestre, este trimestre, trimestre passado. Tá? Então, dá para trabalhar com bastante personalização de filtro também, tá? Ok, o nosso gráfico. A gente tem o gráfico dinâmico também, né? Então, aqui, ó, gráfico dinâmico, né? Eu posso trabalhar com colunas, linhas, eu posso escolher qualquer tipo de gráfico aqui, tá? Eu vou escolher o de pizza e vou clicar em OK, tá? Então, de acordo com o primeiro filtro, que é a região, de acordo com a operação que eu escolhi, que é a soma de valores de venda, eu escolhi aqui por representante, né? E também tem os filtros aí de vendedor, né? Então, a gente pode perceber que o vendedor 5 tem um maior percentual de venda na região sul, né? O vendedor 5 aparece aqui na legenda em laranja e o vendedor 1 que aparece na legenda em azul, tá? Então, posso especificar a partir da tabela dinâmica que eu gerei, eu posso gerar também o meu gráfico dinâmico, né? Por que a gente chama de tabela ou gráfico dinâmico? Porque de acordo com as informações que a gente vai filtrando e selecionando para aparecer, as minhas informações da tabela também vão mudando, né? Não se muda a base ela mantém a mesma. Em cima dessa base é que a gente vai trabalhar com as tabelas e gráficos dinâmicos, né? Então, se eu mudar aqui a região sul, escolher agora a região norte, olha só o que acontece. Pedi para que aparecessem as vendas da região norte. E automaticamente o meu gráfico também mudou, né? Então, aqui eu tenho o vendedor 1, né? E aí representa as vendas realizadas, né? Eu passar o mouse em cima, ó, vendedor 1, item 11, vendedor 2, item 15, né? Vendedor 2, item 5, vendedor 2, item 6. Então, além dele separar por vendedor, ele separa também pelos itens que ele vendeu, né? Então, deixa eu desmarcar aqui. Quero só representante. Não quero que apareça o produto. Quero que apareça só as vendas, o valor de venda da região norte relacionado a todos os vendedores que efetuaram venda naquela região. Aí sim, aí ele não separa mais, né? Porque lá estava separando os produtos junto com o vendedor. Então, cada venda que ele fazia de um item diferente, ele separava aqui dentro do gráfico, que fica bem estranho na hora de você interpretar isso. Então, o que acontece? Eu posso modificar aqui o meu filtro, né? A forma como eu queira que esses campos apareçam, e aí o meu gráfico dinâmico ele muda, né? Então, justamente esse nome, tabela, gráfico dinâmico, ele vem dessa intenção, de você poder selecionar, personalizar o seu relatório, e a cada vez que você escolhe informações diferentes, a sua tabela e o seu gráfico também vai mudando de forma automática, né? Sem ter que ir lá selecionar os dados, né? Igual a gente fazia para inserir
o gráfico, né? Quando a gente fez lá os primeiros gráficos, a gente tinha que selecionar, a gente tinha que personalizar todo o gráfico, né? É lógico que vai ter situações que você vai precisar personalizar ainda mais, mas se você conseguir trabalhar aqui com os filtros, né? Dentro da tabela e do gráfico dinâmico, você não precisa personalizar, você não precisa selecionar informações que já foram trazidas para dentro da tabela dinâmica, né? Ok, deixa eu ver se tinha mais alguma informação aqui sobre tabela e gráfico dinâmico. A parte de inserção de gráficos nós já vimos. Ok. Deixa eu ver como que tá as tarefas. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta sobre a matéria de hoje, né, que é filtros e classificação, tabela e gráfico dinâmicos, né, fiquem à vontade para fazer, tá? Deixa eu entrar aqui no Google Sala de Aula. Ver se tem mensagem de alguém. Eu não estou conseguindo entrar, tá normal. Entra e fica nessa tela branca. Ser a internet. Posto o link. Nossa. Vou iniciar o aparelho. Vamos lá. Ok. Então, na última tarefa, eu pedi para que vocês respondessem um questionário, né? Nós conversamos sobre algumas funções lógicas e pedi para que vocês respondessem questionário. Deixa eu ver aqui. Devolvido. As pessoas que ainda não fizeram. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para que todos possam concluir, né? Tentar concluir, tá? Aqui tem a Eliane, Juliana, Maria, Michele e o Geraldo que ainda não fizeram, tá? E aí, na aula de amanhã, nós corrigimos, tá? E aí nós já vamos dar início ao processo avaliativo de vocês, tá? Vou provavelmente falar sobre mais algum conteúdo aí, né? E aí, na sequência, a gente já dá início ao processo avaliativo de vocês. Eu passo o exercício amanhã. Vocês tentam desenvolver até quarta, né? Aí, na quarta, eu passo a segunda parte. E aí, na quinta, a gente finaliza o processo avaliativo de vocês, corrigindo, tirando dúvidas, tá? Então, qual que vai ser a atividade de vocês na aula de hoje? Deixa eu até criar aqui. Aula 6. Professor, Sim, a atividade avaliativa vai ser mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz os exercícios? sim. Não vão ser os mesmos exercícios, mas eu vou passar outros exercícios só para que vocês consigam aplicar, né, o que a gente já viu até agora, tá? Mesmo modelo. Tá bom, obrigada. Colocar aqui, realize os exemplos das páginas
gente iniciou falando. Aqui, né? Autofiltro, página 62. Página 62 até a 77. Página 62 a 77. Siga as orientações. Material. Caso tenha alguma dúvida, reveja a aula gravada. No final, após ter desenvolvido os exemplos, poste a sua planilha nesta atividade da aula 6. Aula gravada. Ok, pessoal? Então, a gente vai deixar um tempinho para que vocês consigam, né, reproduzir aquilo que foi praticado aqui. Quase ia me esquecendo, eu vou mostrar no celular para vocês, tá? Vamos conferir, né, se tem essas ferramentas de tabela e gráfico dinâmico, a questão dos filtros. A questão dos filtros eu acredito que sim, tá? Agora, a questão dos filtros eu preciso conferir se tem, né? É bom que a gente já faz esse teste aqui, vou compartilhar com vocês o celular também. Cara de trabalho. Excel básico. Pasta 3. Vou jogar ele aqui dentro do Google Drive antes de compartilhar com vocês. Ok, deixa eu compartilhar aqui no celular. Compartilhando o celular. Vou procurar aqui por pasta 3.
Aqui, pasta 3. Vamos lá, vamos tentar aplicar o filtro aqui. Neste exemplo, deixa eu virar o celular. Aqui. Vamos no inicialzinho aqui. Vamos clicar na opção célula. De novo. Aqui no A. Opção célula. Aí tem lá cor de preenchimento, formatação condicional, cores alternadas, bordas, ajustar texto, mesclar, formato de número. Ajustar texto, cores, formatação, cor de preenchimento. Vamos lá em texto. Em texto, tamanho, cor de texto, fonte, formatação condicional, rotação, limpar, formatação. Então, tem. Então, vamos clicar aqui. Clicar nesse sinalzinho de mais. Link, gráfico, imagem. Não. Não é inserir. Ah, olha só. Então, vamos lá. Eu seleciono os itens que eu quero, nesse caso, nessa tabela aqui, né? Nome, vendas do mês e comissão. Eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos lá na parte superior do lado direito. Eu vou clicar na opção criar um filtro. Ok. Filtro aí foi criado. Só que ele foi criado no lugar errado. Será que é porque eu tirei a seleção? Deixa eu desfazer aqui. Não, está selecionado. Aqui, criar um filtro. Tá, eu acho que ele não vai deixar, ele vai entender que sempre a primeira linha que ele tem que aplicar o filtro, não? Mesmo que você selecione, ele aplica no superior. Então, vamos fazer o seguinte, vamos excluir. Vou excluir esse aqui. Vamos lá, no Azinho, célula. Clicar aqui em remover filtro, mas eu quero apagar, eu quero deletar esse aqui. Vou apertar. Eu vou só limpar, para ver aonde que ele vai colocar o filtro. Eu vou lá nos 3 pontinhos de novo, criar um filtro. Então, aí ele cria justamente no que está selecionado. Aqui. Três pontinhos, criar filtro. Ah, então é realmente isso. O problema aqui no Google Planilhas é que ele não entende a região que você selecionou, né, como sendo o rótulo, né, os títulos. Se tiver algum título na parte superior, ele vai tentar aplicar na linha de cima, tá? Então, o problema vai ser esse na hora de gerar os filtros, né? E aí você tem aquelas mesmas condições aqui, tá? Filtrar por condição, filtrar por cor, filtrar de A para Z, de Z para A. Aqui a gente não tem cor, né? Filtrar por condição, filtrar itens, né? Está vazio, não está vazio, o texto contém, o texto começa com.
texto exatamente igual, data, maior, maior igual, menor, é diferente, entre, não está entre, ou até mesmo fórmula personalizada, né? Então, aqui tem as mesmas opções do filtro. Agora, eu tenho certeza que a tabela dinâmica não vai ter, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui no símbolo certinho, vou vir aqui, validação de dados, não, validação de dados não. Lista de itens. Salvar. Não. Então, validação. Explorar. É exatamente isso. Então, a gente não vai ter compartilhar e exportar. Nós não vamos ter a opção de tabela e gráfico dinâmico aqui pelo celular. A gente consegue trabalhar com os filtros, né? Porém, eu acho que é um grande recurso, né? Por ser um celular, a gente já conseguir trabalhar com filtro, uma excelente ferramenta. Porém, a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico não tem essa possibilidade, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? É uma pena não ter no celular esse recurso. Eu acredito que provavelmente com aquele aplicativo da Microsoft instalado nos celulares, talvez tenha, né? E aí tem esse recurso da tabela e do gráfico dinâmico. Já para o Google Planilha, ele não tem essa possibilidade, né? Porém, a gente consegue trabalhar com essa parte que nós vimos aí do material, né? Lá na parte de filtros e classificação, ok? Tem só algum comentário sobre a nossa aula de hoje? Alguma dúvida? Perguntas sobre a atividade, né? É importante que vocês selecionem esse tempinho para praticar. Lógico que não vai dar para quem está no celular, não dá para praticar a parte de tabela gráfico dinâmico, né? Deixa eu ver onde que ele começa aqui o conteúdo. Aqui, tabela dinâmica. Ele começa aqui na página 66, né? Então, se tiver aí até a 65, né? 62 a 65, você consegue trabalhar normalmente com os filtros, com as classificações. Agora, tabela e gráfico dinâmico, infelizmente, no Google Planilhas não há essa possibilidade. Vocês podem tentar, né? Quem tem celular da Microsoft, de tentar instalar o Office próprio para o celular. Talvez consiga acessar esse recurso, né? Mas, infelizmente, a parte de tabelas e gráficos dinâmicos vai ser só para o celular mesmo, ok? Sem perguntas, dúvidas? Por enquanto, não, né? Tentem fazer os exemplos da apostila, tá? E aí, terminou, coloca lá nesse ambiente aqui da aula 6. Tendo qualquer dúvida sobre qualquer outra parte aí, sobre filtro, às vezes eu deixei de exemplificar alguma coisa, tá? Só trabalhando com exemplos mesmo que vocês vão entender melhor como que funciona essas ferramentas, tá? E aí, se vocês não conseguirem ou tiverem dúvidas, professor, de repente, como que eu consigo trabalhar com essa planilha aqui? Eu estou com uma planilha aqui, e aí eu quero jogar isso aqui dentro de uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, né? Se vocês tiverem qualquer exemplo
do dia a dia de vocês, né, de uma planilha, de como eu posso passar um projeto, uma ideia para uma planilha, para que gere dados, gere relatórios, né, estatísticos. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse sentido, podem trazer para a aula também, tá, pessoal? É até melhor, porque vocês vão trazendo dúvidas, situações reais, para que a gente possa ir trabalhando também. Bom, qualquer dúvida, estarei à disposição. Agradeço demais a paciência, né, a atenção de vocês na aula de hoje. E amanhã, né, conforme foi dito, a gente começa o processo de avaliação. Tá? Eu finalizo com mais um tema, e aí a gente já inicia o processo de avaliação, eu corrijo aquele questionário junto com vocês. Tá bom? Uma excelente noite para vocês, bom descanso e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Tchau, professor. Muito Boa obrigada. noite. Fique com Deus. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigada.